Bom estar com vocês mais uma vez e dando prosseguimento hoje, aos temas que já vemos desenvolvendo há algumas semanas, mas principalmente no tema que o Marcos Leão desenvolveu a semana passada sobre a limpeza do umbral. E é bom a gente entender um pouco a respeito desse processo de limpeza associado ao nosso chamado espiritual. A gente precisa ter uma maior consciência, da nossa vocação, do nosso chamado espiritual, a que viemos, para onde vamos, ter um rumo certo, e principalmente no momento em que o planeta Terra vive, que já mostra que é um momento especial. Vocês lembram que eu citei nos meus estudos anteriores ao do Marcos, um termo cunhado pelo espírito Mauá, o antigo barão de Mauá, em que ele chama de era transitória esta era que nós estamos vivenciando agora. Mas para que a gente tenha uma noção do nosso chamado espiritual para este momento desta era transitória, isso aí é algo que precisa a gente ter uma noção histórico de geopolítica, mas não estou falando da política da Terra, política como meios para se atingir um determinado fim. E a finalidade é a limpeza espiritual da Terra. A gente precisa de ter um olhar a respeito do nosso passado espiritual, mais ou menos recente, ou do passado do planeta Terra, para que possamos nos posicionar hoje com maior consciência. E para avaliarmos melhor a proposta de Jesus, uma vez que ele faz parte desse grupo de superconsciências extrafísicas que coordenam o destino da nossa galáxia, do nosso sistema solar e, mais precisamente, do planeta Terra. Para a gente entender, então, a postura nossa nesse chamado, o chamado que os guardiões fazem para nós, para nos posicionarmos abertamente, o chamado que Jesus faz para nós, Ele diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. O que Jesus está falando é, quem fica em cima do muro, sem tomar uma posição definida e definitiva no bem, essa pessoa fica para trás em termos espirituais. Jesus sempre foi a favor de um posicionamento espiritual nosso. E aí a gente precisa entender aquele momento histórico da vinda de Jesus para entendermos o momento histórico que nós vivemos agora. Então vamos fazer alguns apontamentos a respeito daquela época, Na verdade, quando a gente lança esse olhar retrospectivo e nos detemos àquela época, aquele momento histórico da vinda de Jesus, nós vamos notar que o mundo já estava maduro, já estava preparado para aquele momento. A humanidade foi sendo preparada lentamente, passo a passo, para esse amadurecimento espiritual, ou pelo menos para o amadurecimento histórico, talvez seja melhor dizendo, em que Jesus iria corporificar entre os filhos da terra, Naquela época ali, Roma já havia alcançado um período de união política entre os povos conquistados por ela, e estava vivenciando aquele período que os historiadores chamam de Pax Romana, que é aquele momento em que as guerras estavam cessando,
E isso se deve, naturalmente, essa Pax Romana, que os historiadores não chegam a uma conclusão a respeito, justamente a proximidade de Jesus, que veio vibratoriamente se aproximando da Terra, e à medida em que ele se aproximava vibratoriamente, a aura dele ia exercendo uma influência sobre os ditadores, os reis, os imperadores, e foi o único período em que a Terra conheceu um mínimo período de paz, por influência mesmo, tanto da mente como da aura de Jesus, porque ele precisava de um momento, de um hiato na história do planeta, para ele se materializar e trazer na Terra aquilo que a gente chama de os princípios da política divina, né, que é uma política do universo, do cosmos, pelo menos desse quadrante da Via Láctea, que são os meios utilizados para Jesus, por Jesus, e pelas consciências que estão subordinadas ao seu pensamento divino, para atingirem uma finalidade da evolução da Terra, né? Naquela época, então, dessa Pax Romana, César Augusto, né, ele depôs as suas armas, que era um conquistador, guerreiro, e conta-nos a história que ele se transformou num artista, num esteta, que transformou Roma, né, num museu vivo, numa obra de estatuária viva. Por todos os lados a gente via, se percebia em Roma, naquela época, as artes florescendo e sendo estimuladas naturalmente pela influência da proximidade de Jesus com o planeta Terra. E a presença de Roma na Palestina, muita gente pode questionar, mas vivia aquelas intrigas ali na Palestina, mas eles garantiram pelo menos um período de relativa paz na Palestina, que o tempo inteiro viveu guerreando, né, com os seus vizinhos ali. E a presença de Roma fez com que aquilo acalmasse e desse esse período de paz. Então nós vamos entender neste período que Jesus aproximou da Terra, que foi um período de proximidade vibratória lenta. Os benfeitores dizem que por 1000 anos ele preparou a aura dele para se envolver nos fluidos materiais do planeta. 1000 anos antes do nascimento dele, ele já estava se envolvendo nos fluidos do planeta. E aí, quando ele estava próximo do seu nascimento, aí ele exerceu mais intensamente essa pacificação, se podemos dizer assim, sobre os povos da Terra. De maneira que no seu nascimento, nós tivemos presentes aqui na Terra vários elementos da política divina em confronto com a política humana. Por exemplo, os representantes dos mundos redimidos da Via Láctea visitaram a Terra, porque o planeta Terra fora concebido para ser um entroncamento energético dos povos da Via Láctea. Algo que eu falo mais apropriadamente nos estudos do nosso colegiado, que vocês poderão verificar na nossa plataforma guardiõesdahumanidade.org. A Terra, então, foi preparada para ser esse imenso laboratório de experiências conscienciais, mas também como mundo-prisão para alguns espíritos que vieram para cá. Ora, vieram então, foram chamados a atenção dos seres redimidos de planetas que já haviam vencido essas etapas puramente materiais, né? E eles vieram para as terras da Palestina e foram percebidos pelos pastores, né? Ali próximo da manjedoura, né, nós tivemos os representantes das classes sociais da terra. Nós tivemos os pastores, né, que estavam presentes ali,
consideradas as classes sociais mais humildes. Nós tivemos ali presentes os representantes dos reinos da terra, as pessoas dos reis magos, os representantes dos reinos planetários, que são os seres redimidos da Via Láctea, que foram vistos como a luz, como anjos, né? A palavra ângelo vem de ângelos, de mensageiros, né? Então, tivemos os governos terrestres, as classes sociais da Terra e os governos celestes, todos representados ali naquele palco da manjedoura, no qual Jesus, na forma de menino, ele pontificava, ele coordenava os destinos da Via Láctea sem perder a sua consciência crística, sem perder a noção de quem ele era. Então ele veio trazer ali, a partir de então, as diretrizes de uma política divina, de um dos reinos, né, da Via Láctea. Nós podemos dividir em vários reinos, em vários, alguns hoje com a linguagem que tenta modernizar, em várias federações da Via Láctea. Não interessa o nome, eu prefiro ainda utilizar o termo que está no Evangelho. E as diretrizes básicas deste reino, a qual pertencia Jesus, uma das mais importantes, era da não violência. Então, era claro isso na forma de Jesus se comportar diante dos seus adversários, que seria a conquista pelo amor. Mas a não violência não significava que Jesus estaria trazendo uma política de acomodação diante do mal. Não. Ele enfrentava o mal, ele dava nome aos bois, né? Então ele enfrentou os fariseus, os saduceus, os escribas, o próprio Herodes, cada um na sua instância e com vocabulário próprio que essa instância compreendia. Além disso, ele trouxe um evangelho, uma regra, né? Um roteiro, na verdade, mais um roteiro do que uma regra, num contexto social. Não se entende evangelho sem entender o envolvimento do discipulado com o contexto social. Ou seja, o resultado da transformação do indivíduo se observa na transformação da sociedade onde ele vive. E aí temos as diversas faces do Evangelho, como o Evangelho da inclusão, né, que ele traz aí na história da mulher de Samaria e de tantos outros, da mulher que quase foi apedrejada, dos portadores de lepra da época, todos eram incluídos no seu reino, inclusive aqueles mais ricos, como foi o caso de Zaqueu, né? José de Arimateia e de tantos outros abastados que também compunham esse grupo de seguidores próximos do Mestre, né? E aí ele, dentro desse princípio, outra coisa interessante é o combate ao preconceito. Isso é muito claro no Evangelho, quando, por exemplo, o preconceito contra os portadores de lepra na época, contra as mulheres, quando ele inclui e combate o preconceito. Vocês verem que Jesus tinha 12 discípulos homens e 70 mulheres que o seguiam. Então isso é uma clara atitude contra o preconceito da época. E vivia rodeado daqueles que eles chamavam de pecadores, que era o povo de todas as classes sociais, o povo comum, que, na visão do judeu, eram pecadores ou não seguiam a lei ou a tradição judaica, né? E as obras que Jesus estimulava, né? Ele sempre estimulava
a realização pessoal como fator de progresso. As obras mesmo, como fator de progresso. Cada um é dado de acordo com aquilo que a pessoa faz. Ele não apresentava a igualdade social como muitos interpretam. Não. Ele falava que cada um é dado de acordo com a sua produção. Se você produz mais, você ganha mais. Se você produz menos, você ganha menos. Então, ele foi muito claro em estabelecer essa diretriz, até mesmo, quem sabe, para estabelecer uma certa competitividade das pessoas, porque se eu trabalhar mais, eu tenho condições de melhorar o meu estilo de vida. Pois é, gente, estamos falando de uma diretriz, de uma política divina, de um dos reinos da Via Láctea. Jesus, na verdade, ele veio trazer essa diretriz como base, né? Base para a implantação daquilo que ele chama de reino de Deus, e em outros momentos ele chama de reino dos céus, que são duas coisas completamente diferentes, né? E oportunamente falaremos disso aqui. Mas como eu disse, uma das diretrizes era da não violência, né? A conquista pelo amor. Para a gente entender isso, a gente precisa entender a ciência da paz na visão de Jesus. Essa ciência da paz que tanto permeou o trabalho dele, mas que a gente, quando fala de paz, a gente difere completamente daquilo que Jesus falou. No conceito do Evangelho, paz não significa ausência de conflitos. Mesma coisa quando a gente fala de amor, né? Por exemplo, hoje nós estamos numa era que todo mundo fala assim, eu te amo, tem que amar o outro. Você nunca encontra no Evangelho, em momento algum, Jesus olhando para os discípulos e falando, eu te amo, Pedro, eu te amo, João. Jesus nunca falou essa expressão, eu te amo. Ele manda a gente se amar, mas demonstrando isso através de atitudes. Mas ele nunca disse isso para apóstolo nenhum, eu te amo, igual muita gente fala hoje, né? Esse sentimentalismo. Então são conceitos diferentes do que prevalecem hoje. Assim é com a paz também. Na visão de Jesus, a paz não significa que não haja conflitos, que não haja lutas, né? Principalmente no mundo em litígio, no mundo onde tem muita guerra, tem muito confronto de ideias, principalmente, né? E no mundo onde é habitado por seres de conhecimento e de moral e fase de despertamento tão díspares, né? Tão diferentes assim, né? Então a gente fala assim, temos que viver em paz, mas não é essa paz que a gente apregoa e que os espiritualistas às vezes falam por aí, né? Jesus tem um texto dele que está em Mateus 10, 34. Eu gosto muito, ele diz assim, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vim colocar o pai contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra e a sogra contra a nora. Então, é uma ciência de paz diferente do que a gente pensa. A gente pensa paz aquela coisa parada, conformidade com erro, não discutir para não haver divergência, e Jesus não pregou isso. Ele diz que veio colocar um contra o outro, fazer essa divisão. E justamente por quê? Para a gente entender esse conceito. Porque agora nós estamos vivendo numa época em que nós temos que nos posicionar como agentes do bem. Veja bem, se a verdade ou uma verdade de um reino diferente como o de Jesus é implantado em nossas vidas, lógico que vai haver divergência. Umas pessoas vão aceitar da mesma família e outras não irão aceitar. Então essa mesma verdade
essa mesma verdade que é bom para um, vai produzir desavença naquele grupo, porque alguns não vão estar maduros o suficientes para aceitar. Mas isso significa que devamos viver em guerra? É diferente luta de guerra. Conflitos é diferente de guerras. Muitas vezes as pessoas falam assim, você está em paz? Eu falo assim, claro que não, eu estou em luta o tempo inteiro. Eu estou bem, mas não em paz. Porque no mundo onde a gente vive, nós não experimentamos a paz no sentido de conformar com tudo, de ficarmos calados para não ofender ninguém. Não. Allan Kardec já diz, né, que o bem não predomina sobre a terra porque os bons são tímidos ou são covardes. Ora, quando você faz prevalecer a ideia do bem, você já abre um confronto. Mas eu não preciso fazer guerra. Eu posso estabelecer limites para o mal, levantar ideias que possam gerar conflitos, porque o conflito ele é benéfico para a evolução, mas guerra significa que vai haver vencidos e vencedores, necessariamente não precisa. Tem uma musiquinha que a gente canta, que eu gosto muito dela, ela diz assim: lutar, 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 sem fazer o inimigo, vencer, vencer se for preciso, não pisando nos vencidos. Então, lutar sem fazer inimigos. A guerra faz inimigos, mas a luta e o confronto não. Pode ter confrontos de ideias, de opiniões. E é isso que Jesus quis dizer. Não tem como você admitir uma verdade espiritual sem haver confronto de ideias onde você está envolvido. Significa que a presença, a simples presença dessa mensagem do reino vai estabelecer certos limites muito claros entre as famílias da Terra. Que a adoção de princípios superiores desse reino irão dividir opiniões e deixarão claros os papéis de cada um membro da família. Se você aceitou esse princípio do reino, essa política do reino, isso já vai causar uma divisão natural. É aquela divisão que Cristo falou de dividir o trigo do joio, né? E, enfim, vai exigir uma adesão e definição de valores. Veja que isso tem a ver conosco hoje. Quando a gente fala, né, que nós temos que tomar uma posição definida e definitiva no bem. Vai exigir uma adesão nossa e definição dos nossos valores. E o significado dessa paz, né, gente, né? Que é a mensagem do Evangelho, ele requer uma tomada de decisão e uma mudança de estilo de vida. E essa mudança, quando você muda o seu estilo de vida, o seu estilo de viver, isso causa uma reação no meio onde você vive. Por isso ele falou assim, eu vim colocar pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, por quê? Alguém da família aceitando e redefinindo o seu roteiro de vida, automaticamente isso vai causar uma reação naquele meio. E essa reação é um estado de conflito. E isso a gente precisa ter em mente, porque não existe aquela paz que a gente apregou por aí num mundo semelhante ao planeta Terra. Aquela paz que é concordar com tudo para não haver discussão. Não, tem que haver discussão, sim. Se a discussão resolver o problema, vamos discutir. Causar polêmica, vamos causar polêmica desde que a polêmica resolva o conflito. E não causar polêmica por polêmica. Porque Jesus causava polêmica com suas verdades. Então nós precisamos, ao entendermos o nosso chamado, né? A clareza, para nós, a clareza do nosso compromisso, do seu compromisso. Está claro para você?
que você foi chamado para assumir um papel nos dias de hoje, nos dias que está tendo uma revolução no mundo extrafísico, com repercussões violentas no mundo físico, no mundo energético, no mundo social, né, no comportamento dos habitantes da Terra. Tem que estar claro para mim o meu chamado, a minha vocação. E aí essa clareza passa pelos compromissos de solidariedade. Eu preciso pensar em solidarizar com as pessoas, com os filhos da Terra. Mas solidarizar não significa que eu serei conivente com certas situações que irão comprometer a minha vida. Ser solidário automaticamente elimina a palavra solitário. Porque quem é solidário não é solitário. Muda muito, diante disso, dessa política do reino, o conceito de amizade. Isso vai refinando cada vez mais. Amigo não é mais aquela pessoa que encontra finais de semana para divertir com você, simplesmente para sair, para beber, para as baladas, mas significa uma cumplicidade no bem, nas coisas boas, uma cumplicidade no compromisso de crescimento dos dois lados. E lembrando que a amizade, né, é como uma via de mãos duplas, ou de mão dupla. Se só um lado está ganhando, tem alguma coisa errada. Então, é mão dupla. Temos que rever o conceito de envolvimento, quando a gente aceita ou se define, ou está claro o nosso compromisso espiritual. O envolvimento seu com aquela ideia que você diz abraçar. Porque o Evangelho não está exigindo que você, ou o Evangelho, ou Jesus, ou os Espíritos, que você seja perfeito. Paulo diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. O que ele quis dizer isso? Que não é a perfeição que se exige, mas coerência. Que as minhas atitudes, que os meus atos sejam coerentes com o meu discurso, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu prego. Veja bem que coerência é diferente de perfeição. Ao agente da justiça e da misericórdia divina, não exige essa perfeição. Não exige que você nunca erre, que você seja ilibado. Não, exige que você seja coerente com o discurso que você está proferindo, seja de cristão, de espírita, qualquer que seja. Esse envolvimento ele passa pelo lado social, por mudanças. Não adianta eu falar que tem que mudar o mundo se eu sou capaz de levantar e não começo a mudar o mundo arrumando a minha própria cama. Eu preciso aprender a resolver o problema do meu mundo particular, do meu quarto, do lugar onde eu transito, onde eu fico mais tempo, do ambiente onde eu trabalho, porque é muito bom o discurso de mudar o mundo, mas eu não consigo mudar para melhor o ambiente onde eu vivo. Isso é coerência, isso é envolvimento com repercussão social. Dá para notar aí que nós temos um compromisso social, não em mudar o outro, mas em nos modificarmos a ponto de que a gente possa exercer essa modificação no entorno. E uma outra questão é a alegria que deve permear a vida do obreiro do bem, a vida do agente do bem. Porque trazer uma mensagem e representar uma mensagem em que você seja triste, fechado, trancado, essa mensagem não há de ser boa. A palavra evangelho pode significar boa nova. Se é uma boa nova, é uma nova de alegria.
Então você tem que resgatar a alegria dentro de você. Eu não fui resgatado para entrar em depressão, para descrever o mundo espiritual como uma coisa pesada, descrever os compromissos espirituais como algo que pesa. Não. É bom trabalhar no bem. É bom para mim ser bom. E eu preciso transparecer isso no meu modo de ser, na minha roupa, na alegria, na jovialidade. E, sobretudo, na cumplicidade com as coisas boas. Não cúmplice das coisas erradas, mas cumplicidade das coisas boas. Eis aí, então, os princípios do reino, quando a gente fala política divina. Nós passamos pelo princípio ou pelo conceito de misericórdia, de comiseração, de saber se condoer com o outro, se colocar no lugar do outro. Porque cada um sente a própria dor, mas na hora que você se coloca no lugar do outro, você começa a perceber o tamanho da dor do outro. Conceitos de fraternidade, de boa vontade, de não impor condições para o amor do outro, ou para o trabalho do outro. Porque Jesus não impôs condições. Em nenhum momento. Mas também, assim como esses conceitos de misericórdia, de comiseração, de fraternidade, de boa vontade, de não impor limite para o outro poder crescer, progredir, temos que pensar, principalmente no século XXI, em pleno ano de 2022, em não compactuarmos com corrupções e com pessoas corruptíveis. Não compactuar com isto. Porque às vezes a gente se reveste de uma aparência de espiritualidade. A gente se reveste de uma aparência de religiosidade, de santidade e compactuamos com corrupções. Pequenas corrupções ou grandes corrupções. Com pessoas corruptíveis ou corruptoras, aqueles que estão promovendo corrupções. Assumir um papel diante dos guardiões nesta era nossa é ter claro e definido o seu próprio papel como agente dessas forças soberanas da vida. E isso significa não aceitar injustiças, seja de você próprio ou do ambiente, pessoas e situações onde você vive. Se eu sou um agente da justiça divina, um agente da misericórdia divina, eu não posso compactuar com mentiras, com injustiças sociais, injustiças intelectuais, de qualquer meio que seja. Isso significa não compactuar com conluios trevosos, seja do plano extrafísico, ou seja, os conluios com os representantes desses seres trevosos aqui na Terra. Se definir mesmo se esta pessoa, esse indivíduo, este grupo, ele compactua com injustiça, com corrupções, ele não pode estar revestido dessa couraça da justiça que fala Paulo. Eu não posso me associar de livre e espontânea vontade a seres que são corruptos ou corruptíveis. Pactos destruidores, políticas corruptíveis. Nós precisamos repensar isso em pleno século XXI. O que é ser um agente da justiça divina neste século? Mas nós podemos entender este chamado, entender, ter consciência do nosso chamado e ao mesmo tempo sermos missionários da paz.
Lembrem do que eu falei agora há pouco, do conceito de paz do Evangelho, que Jesus falou, né? Que ele não veio trazer paz, mas espada, divisão, porque a verdade é contundente, ela incomoda, ela é contundente, ela é inovadora, ela é renovadora. E não adianta a gente pensar que vamos agradar as pessoas, a gregos e troianos, como dizem os espíritos, e tem outros pensadores que dizem, se você quiser agradar todo mundo, vai vender sorvete. Porque Jesus não conseguiu agradar todo mundo, nem mesmo entre os seus apóstolos. E mesmo entre os discípulos modernos dele. Ele não agrada todo mundo. Então, tira essa ilusão de que assumir um compromisso com os guardiões, assumir um compromisso com o bem, com a verdade, significa agradar as pessoas. Não é isto. Eu posso ser um missionário da paz e a minha presença causar uma divisão, causar conflito, porque eu tenho que assumir esta verdade espiritual, assumir o meu papel de agente transformador da sociedade, e isto incomoda, isso causa divisão, isso causa uma dissociação daqueles que querem renovar e aqueles que não querem. O agente da paz, o agente da misericórdia, é aquele que, mesmo calado, ele causa divisão. Porque ele vai trazer em si, impregnado em si, uma política diferente da política que o mundo dá. Ele vai apregoar uma paz diferente dessa que é apregoada ao mundo. Jesus fala, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vos la dou como o mundo a dá. Que é uma paz diferente do conceito que nós temos hoje. Você precisa estar resolvido dentro de você, estar em paz dentro de você. Está em paz, inclusive, com a verdade de que onde você estiver, você vai causar guerra. Você vai causar divisão, você vai causar conflito. Eu costumo dizer, quando as pessoas me convidam para fazer uma palestra, alguma coisa, eu falo assim, você tem certeza que você está me convidando? Porque eu não venho para falar para ninguém, para a pessoa chorar, se emocionar. Não, eu vim para incomodar. O meu papel é incomodar. E às vezes eu nem concordo com aquilo que eu falo. Às vezes só o prazer de causar conflito em gente mimizenta, aí eu já vou e falo mesmo. Porque esse conflito é necessário. Isso é uma tempestade cerebral. O agente da transformação, ele causa o conflito onde ele está, porque ele causa uma tempestade cerebral e incomoda a pessoa para sair da mesmice. Aí por que essa pessoa incomoda tanto? Aí ela vai pesquisar. Então não é aquela paz que a gente fala com ela. A paz vai representar neste momento a consciência do meu chamado. Eu fui chamado para fazer isso. Eu fui chamado para revolucionar. O Cristo é um grande revolucionário. E onde ele entra, ele causa divisão. E saiba que nós causaremos isso. Ao assumirmos o compromisso com os guardiões, nós assumimos o papel de um revolucionário em pleno século XXI. Devido às verdades que representamos, à mensagem que levamos e principalmente a postura franca, definida e definitiva do bem. A rejeição dos sistemas de corrupção, dos seres corruptíveis ou dos que são corruptores. Isso faz com que a gente incomode. E nós mesmos assumimos as posições, às vezes, como a de João Batista, que antecedeu Jesus em alguns anos, que a sua posição era tão firme que ele incomodava os poderes estatuídos na época. Ele confrontava o reino do mundo. Um pensamento que eu gosto de Teresa de Calcutá, voltando a falar de missionários da paz. Deus não nos pede que façamos grandes coisas.
Ele espera que nós realizemos pequenas coisas com amor. Mas não é aquele amor sentimentaloide. Eu vou fazer porque eu amo a humanidade. Não, eu vou fazer porque eu me amo. E eu me amo de uma maneira tão intensa. E amo essa mensagem, e amo ser um revolucionário em nome de Cristo. Aquela pessoa que vai sacudir, causar tempestade cerebral, que não vem para trazer respostas, mas para suscitar dúvidas, perguntas e obrigar o outro a pensar. E eu tenho que amar isto. Eu tenho que amar o fato de que a minha presença incomoda. E incomoda porque eu represento um reino que não se acostuma, que não aceita essa suposta paz que o povo fala, que é de acomodação. Teresa de Calcutá ainda falava o seguinte: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria muito menor se faltasse essa gota. Isso significa que temos que ter consciência da nossa importância. Eu sou uma gota, mas eu sou importante. E não dizer aquilo que as pessoas dizem de maneira a demonstrar uma falsa humildade. Quem sou eu? Não, eu sou um representante, sim. Sou o representante de um reino. Eu sou representante do rei solar chamado Jesus. Eu sou embaixador das estrelas e tenho que andar no mundo como o embaixador anda, representando esse reino. E lógico que isso vai incomodar muita gente. Não é porque eu não erro, que eu não peco, que eu não faço coisa errada, não é que apesar disto, eu sou representante de um reino maior. E estou aqui para mostrar isto na vida das pessoas, para incomodar com o estilo de vida que eu levo. E se as pessoas acreditarem ou não, é problema delas. Mas como embaixador, eu tenho que andar de cabeça erguida no mundo. Porque eu não sou, você não é deste mundo. Você representa as estrelas, um reino estelar, o reino do próprio Cristo. Nós tivemos vários representantes no mundo, e lógico que a gente pode ter horas falando de cada um deles, mas todos eles incomodaram. O Mahatma Gandhi, por exemplo, até hoje ele não é consenso nem na Índia. Os próprios indianos não aceitam a ideia que nós, ocidentais, fazemos do Mahatma Gandhi. Porque ele revolucionou aquilo, tirou o pessoal da sua zona de conforto e obrigou as pessoas a assumirem uma posição definida no bem. Não é aquela paz que o Ocidente fala que Gandhi representa. A própria Teresa de Calcutá, hoje, ela não é consenso nem mesmo entre os católicos. Quantas vezes ela recebia doações de ditadores e o pessoal falava assim, mas o dinheiro é sujo. Ela falava assim, e lá existe dinheiro sujo? Se existir dinheiro sujo, eu lavo construindo creches e orfanatos. Isso vai contra os conceitos que as pessoas têm, porque ela incomodava profundamente. Nós tivemos vários outros que incomodavam, como tivemos próximos de nós, o próprio Chico Xavier, que com sua postura amorosa também tinha o seu lado firme, uma personalidade forte, que muita gente não conhece. E ele não compactuava com corruptos, corruptíveis e corruptores. Às vezes ele falava assim, não quero saber dessa pessoa na minha casa, e ponto, não quero. E não adiantava que ele não recebia. E o pessoal fala assim, mas o Chico não podia falar isso, que ele é todo amor. Não, ele é tudo isso diferente do amor que você acha que deve ser. Porque ele colocava limite ao mal. E nós não conseguimos entender quando essas pessoas, dignas representantes do alto, usavam essa força dela, essa força moral e espiritual para colocar
limite ao mal. Então estamos hoje numa busca de uma espiritualidade sem fronteiras. Quando nós falamos agora no Colegiado de Guardiões da Humanidade, nós estamos estabelecendo o marco de uma nova era. Uma era em que você e eu somos chamados a sermos representantes desse reino solar, desse rei solar chamado Jesus. Tem um pensamento ainda de João Paulo II, chamado O Grande, que desencarnou em 2005. Ele fala o seguinte: vim como mensageiro da verdade e da esperança, para confirmá-los na fé e lhes deixar uma mensagem de paz e reconciliação com Cristo. Nós precisamos reconciliar com o Cristo histórico e não com o Cristo que nós criamos e forjamos na nossa religião. Precisamos deixar de pensar nos seus mensageiros, em Teresa de Calcutá, em Gandhi, em Chico Xavier, dentro do conceito que você tem de religiosidade. E pensar que eles não vieram aqui para satisfazer o seu conceito e viver de acordo com o seu conceito, e senão você pode se assustar com a postura. Temos então, como agentes transformadores em pleno 2022 da nossa era cristã, os desafios para a construção de uma paz segundo Cristo fala. Pensarmos numa ação conjunta, global, que entenda o momento que todos os países do mundo estão passando. Estamos em intenso conflito, no meio de intensos conflitos, e em alguns lugares no meio de guerras. Precisamos nos associar a grupos que tenham ações globais e que tenham visão global e não compartimentada. Desenvolver esse sentido, essa união e respeito às diferenças é um grande desafio. Aquilo que o Espírito João Cabot fala de união sem fusão, distinção sem separação, é justamente o respeito às diferenças. Adotarmos a bandeira que derruba as fronteiras, os tabus, os preconceitos. E como que você derruba tabus e preconceitos? Com conhecimento, com educação, espalhando conhecimento espiritual de ponta. Precisamos entender o papel das famílias alternativas em pleno século XXI. Muita gente falando, mas gays não podem adotar crianças. Olha, então dê um jeito das famílias de héteros não abandonarem as suas crianças. As famílias alternativas estão sendo formadas, criadas justamente para abrigar e albergar os filhos de Deus que são abandonados pelas famílias tradicionais. A misericórdia divina usa todos os recursos que tem à disposição. Nós temos uma perspectiva científica da clonagem. Será que é uma nova proposta reencarnacionista que se abre diante da humanidade? Uma revolução conceitual, intelectual, que é a formação de livres pensadores, pessoas que pensam por si mesmos, que não precisam de gurus, de idolatrar gurus, médiuns, dirigentes, mas eles próprios são pesquisadores e formam a sua visão da verdade. E precisamos descobrir pontos de contatos entre aqueles que seguem a Jesus. É porque temos vários grupos com suas verdades. Que ponto de contato tem esses? Porque para haver fraternidade eu preciso entender que ponto de contato temos em comum e focarmos nisso que é comum. E precisamos
como agentes da justiça e da misericórdia, apresentarmos uma proposta para os governantes da Terra. Uma proposta de reconstruir o mundo. Aí nós vamos encontrar nessa proposta o chamado dos guardiões, levando em conta o propósito e a proposta do Cristo. O Evangelho não como um livro qualquer, mas como um compêndio de uma política divina, entendendo política aquilo que eu falei anteriormente, que é o conjunto de meios que nos leva a determinada finalidade, a uma determinada meta, objetivo. E por isso, os guardiões falam conosco que um dos papéis do colegiado é identificar grupos de pessoas para se unirem e se reunirem com um fim específico de agir em conjunto, para auxiliar, estudar, aprimorar e influenciar de alguma maneira os acontecimentos mundiais, as instituições mundiais. O nosso chamado não é para ficar sentados em casa. Nós precisamos despertar esse lado nosso que incomoda e apresentar propostas para o mundo. E sair pelo mundo. Deixar o lado mais cômodo da história, quem sabe o lado mais cômodo seja viver junto da família. Identificarmos quem realmente quer participar desse sistema novo da humanidade de serviço à humanidade. Pessoas que têm um maior interesse em servir à humanidade do que a si próprias, que se colocam como instrumentos das forças soberanas da vida, mais do que com interesse em fenômenos. E pessoas participativas que têm o poder de agir, de ação, de incomodação, para causarmos tempestades cerebrais em todo o mundo. E eis que, com tudo isso, surge a proposta dos guardiões de preparar sensitivos, animistas, para auxiliar a humanidade através do processo de criação ou do processo criativo, seja ele consciente ou inconsciente. Informar, formar e promover a assimilação de ideias destituídas de romantismo, de religiosismo, para enfrentar a realidade extrafísica de trás da realidade humana. Identificar pessoas formadoras de opinião, agentes de uma nova era, parceiros de novas ideias, para formarmos cidadãos universais, conscientes de sua responsabilidade pelo planeta, pelo sistema de vida. Desmistificar, desconstruir tabus, misticismos e besteirol pseudo-espiritualizante, para a gente ser conscientes, verdadeiros agentes conscientes dos guardiões do mundo. E é lógico que tudo isso passa pela proposta de aprimorar técnicas de trabalho, tanto no corpo quanto fora do corpo. Aprimorar nosso conhecimento da ciência do espírito, da ciência espiritual. E isso inclui estudo de capacidades, habilidades anímicas, mediúnicas, paranormais. Aprimorar técnicas de saúde, de cura de enfermidades físicas e energéticas. Treinamento permanente, intensivo e progressivo das pessoas envolvidas. E formação de grupos em todo o planeta. Pequenas sociedades, na verdade células em todo o planeta. Somos um grande organismo. E estamos formando células, que juntas vão formar novos organismos, vão replicar, multiplicar esta mensagem dos guardiões em todo o mundo. Este é o sentido do nosso chamado. E é preciso desenvolvermos a consciência de que trazemos em nós
a mensagem cifrada do Evangelho escrita no nosso DNA, escrita na nossa célula. E a hora que você despertar com essa consciência, você aprimora suas habilidades, parte para o mundo, consciente de que você é um agente transformador da sociedade. Esta é a mensagem dos guardiões para você neste momento que a Terra está vivendo de crise e que precisa de você e de mim como agentes, replicadores e multiplicadores desta mensagem que vai abalar o mundo, que vai incomodar o mundo, mas que vai transformar o mundo, começando dentro de mim. É isso aí.